Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal, tá? Antes de mais nada, clique aí em gostei, se inscreva no canal para você assistir mais vídeos como esse. Essa aula é a segunda de matemática financeira. A primeira nós falamos de juros simples. Nessa nós vamos falar de juros compostos, tá? Um assunto muito importante para você que está se preparando aí para fazer o Enem, para você que está se preparando para fazer qualquer concurso público e vestibulares aí no Brasil, tá? Solta a vinheta e bora lá. Vem comigo, gente. Olha lá. Juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados. Juros sobre juros. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, que é o montante, né, a gente sabe que o montante é o capital acrescido dos juros, né? Temos aqui o C, que é o capital. Temos a taxa fixa, né? Que ela deve estar na mesma unidade que o tempo. Se é em ano, tem que estar em ano o tempo. Se estiver em meses, tem que estar em meses também, tá? Olha lá. Então, a diferença dos juros compostos para os juros simples. Os juros simples a gente aplica ele em determinado capital inicial, por exemplo, de R$100, né? Eu vou aplicar um juros de 10% a R$100. Então, esses juros de 10% ele vai ser somente naquele valor inicial de 100 para todos os meses, tá? Então, o juros composto é diferente. Ele é os juros sobre juros. Se eu tenho um capital de R$100 e vou aplicar um juros de 10%, 10% de R$100 é R$10. Então, eu vou acrescentar, vai ficar 110. No caso, no próximo mês, os juros de 10% não vai ser no valor inicial de 100, vai ser no de 110. Por isso que é juros sobre juros, mas nós vamos entender com os exemplos aí que vamos resolver, tá? Olha lá. Então aqui, como nós já falamos, tá? Essa aqui é a fórmula que nós vamos calcular os juros compostos, tá? Vamos lá para o primeiro exemplo para a gente entender melhor esse assunto. Olha lá, gente. Então bora dar início aí a esse primeiro exemplo para a gente entender melhor o assunto. Bora lá. Aplicando-se R$15.000. Então, ele está dizendo aqui que o meu capital é quanto, gente? R$15.000, certo? Há uma taxa de juro composto de 1,7% ao mês. Então, a minha taxa é quanto? 1,7% ao mês. Quanto receberei de volta após um ano de aplicação? Então, ele quer saber quanto ele vai receber. No caso, é o nosso montante que queremos saber. Após um ano de aplicação. Então, nosso tempo é quanto? Um ano. Nós sabemos que a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade. Ou seja, ele tem que ser igual, certo? Se está em mês, tem que estar em mês. Se está em ano, tem que estar em ano. Então, aqui nós podemos transformar um ano para meses. Um ano nós sabemos que é 12 meses. Ok, então se a taxa e o tempo estão na mesma unidade, então agora a gente pode aplicar a fórmula, né? Então, ele quer saber o montante e aqui ainda tem mais uma pergunta no final. Ó. Qual o juro obtido nesse período? Ele quer saber também o juro, tá? E isso tudo no juro composto. Ou seja, aplicando essa fórmula aqui. Então, bora lá. Aplicando a fórmula, nós temos montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Quanto é meu montante? É que eu quero achar, né, gente? Então, montante aqui é igual... Quanto é meu capital? 15.000. 15.000. Multiplicado por 1 mais... Quanto é a minha taxa? 1,7%. Posso escrever assim, ó, 1,7 por 100, porque é porcentagem, né? Eu posso escrever assim. Tudo isso é elevado ao tempo. Quanto é o tempo? 12 meses, né, gente? Elevado a 12.
Então, olha lá. Montante é igual a 15 mil multiplicado 1 mais 1,7 dividido por 100 é o que? É só, tem quantos zeros aqui embaixo, gente? 2, né? É só acrescentar 2 zeros aqui em cima. Ó. Vai ficar o que? 0, 0, 17. Acrescentando, estava onde a vírgula? Bem aqui, certo? Então, tenho quantas unidades aqui? 2. Então, é só andar aqui, ó. 1, 2. Então, vai ficar o que? 1 mais 0,017 elevado a 12. Certo, gente? Então, dando continuidade, nós temos 15 mil multiplicado por quanto? 1 mais 0,017. Dá quanto isso aqui, gente? Dá 1,017 elevado a 12, tá? Então eu tenho que fazer primeiro a potência, depois eu multiplico, certo? Pela regra. Então, montante é igual a 15 mil multiplicado. Isso aqui a gente pode fazer na calculadora. Quanto é que dá isso aí, gente? Dá 1,224, tá? Então, meu montante é igual 15 mil vezes 1,224, 18.360 reais. Achei o meu montante. Certo? Acabou a questão, gente? Não. Ele quer saber também qual o juro obtido nesse período aí de um ano. Então, nós sabemos que o juro... Vou fazer bem aqui, né? Vai fazer aqui. Que o juro é igual ao montante menos o capital. Então, o meu juro é igual... Quanto é o meu montante? 18.360. Menos o meu capital. Quanto é o meu capital? 15 mil. Então, meu juro é igual 18.360 menos 15 mil dá 3.360 reais. Olha lá. Então, para a gente finalizar, a gente pode concluir o que, gente? Que durante um ano, numa taxa aplicada de 1,7% ao mês, tá? Eu aplicando um valor de 15 mil, eu obtive um juros de 3.360 reais. E no total deu 18.360 reais, que é o meu valor final, que é o meu montante, que é o meu capital acrescido dos juros. Tá, gente? Bora lá para mais um exemplo para a gente entender melhor essa questão aí. Olha lá, gente, mais um exemplo aí de juro composto, tá? Exemplo 2. Quanto receberá de juros no fim do semestre uma pessoa que invertiu a juros composto a quantia de 5 mil reais, a taxa de 1%? Aqui tem a fórmula que nós vamos utilizar, certo? Então vamos colocar alguns dados aqui, ó. Temos o capital, que é quanto? 5 mil reais, certo? A uma taxa de quanto? 1% ao mês, certo? No fim do semestre. Nós sabemos que um semestre é quanto, gente? 6 meses. 6 meses. 6 meses, certo? Olha lá. Então, ele quer saber o quê? Quanto receberá de juros. Que invertiu a juros compostos uma quantia de 5 mil reais. Então, bora lá. Nós sabemos que a montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Certo?
Quanto é a minha montante? Não sei. Quanto é meu capital? 5.000. 1 mais... Quanto é a minha taxa? A minha taxa é 1%. Note que ela está na mesma unidade que o tempo. Em meses, tá? 1%. 1% é a mesma coisa que 1 por 100, certo, gente? Elevado ao tempo, que é 6 meses. A montante é igual 1% é 1 sobre 100. Coloca 1 bem aqui, ó, e coloca esses dois zeros na frente, ó. Vai andar quantas vírgulas? 2, né? 1, 2. Então, vai ficar 1 mais 0,01 elevado à sexta potência. Então, montante é igual a 5.000, que multiplica 1 mais 0,01, dá 1,01 elevado à sexta potência. Isso aqui dá quanto, gente? 1,01 elevado à sexta potência, né? É, no caso, esse 1,01 multiplicado 6 vezes, certo? Por ele mesmo. Então, dá um resultado de 1,0615. Então, o montante é igual a 5.000 multiplicado por 1,0615. Colocar aqui 4 casas, tá? Decimais aqui. Olha lá. O montante é igual... Quanto é isso aqui, ó? 5.000 multiplicado por 1,0615 dá quanto? Dá 5.307,60, tá? Dá esse valor aqui, o montante. E agora? O meu montante é 5.307,60 centavos, tá? Então, olha lá, ele quer saber também quem, gente? Os juros, tá? Então, os juros nós sabemos que é o montante menos o capital. Então, quanto é meu montante? Eu acabei de achar, ó, 5.307,60 centavos, menos o meu capital. Quanto é meu capital? 5.000. 5.000. O meu juros, então, é quanto? Subtraindo isso aqui, dá 307,60 centavos, tá? Então, esse aqui é o meu juros. Note que para mim achar os juros, eu tive que aplicar primeiro a fórmula aqui, para depois calcular os juros, tá? Isso para juros compostos. Então, quanto receberá de juros? R$ 307,60. O meu montante, nós sabemos que o montante é o valor do capital acrescido dos juros, tá? Então, somando o capital de 5.000 mais 307,60, nós vamos ter o valor total de 5.307,60 centavos, tá bom? Então vamos lá para mais um exemplo aí de juros compostos. Então bora lá, gente, dando continuidade, vamos para mais um exemplo aí de juro composto. Olha lá, um capital de R$ 1.000 é aplicado a juros mensais de 4% ao mês, gerando um montante de R$ 1.731,68. Determine o tempo de aplicação desse capital. Então vamos lá anotar os dados. Nós temos aqui quem? O capital que foi dado. O capital de R$ 1.000. Capital de R$ 1.000, tá? A juros mensais de 4% ao mês. Então temos aqui a taxa de 4% ao mês. Isso aqui transformando em decimal é 0,04, tá? Gerando um montante de quanto? Um montante de R$ 1.731,68. Determine o tempo de aplicação desse capital. Então nós sabemos que para calcularmos juro composto nós utilizamos essa forma. Montante é igual ao capital, que multiplica 1, mais a taxa elevado
ao expoente t, tá? Aplicando essa fórmula aqui, nós vamos colocar esses dados aqui, olha lá. Montante é quanto? Montante é R$ 1.731,68. Isso aqui é igual ao meu capital, que é R$ 1.000, multiplicado por 1 mais, quanto é a minha taxa? 0,04. 0,04 elevado ao expoente t, que é justamente o tempo que nós queremos achar. Dando continuidade, nós temos 1.731,68 é igual. O 1.000 aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então fica 1.731,68 centavos dividido por 1.000. Isso aqui é igual 1 mais 0,04 dá 1,04 elevado ao expoente t. Quanto é 1.731,68 dividido para 1.000? Quando nós estamos dividindo para 100 ou para 1.000, é só andar quantos zeros tem aqui, ó. É o tanto de casas que nós vamos andar com a vírgula para o lado esquerdo. Então, se eu tenho 3 zeros aqui, olha lá, ó. Vou colocar aqui embaixo. 1.731,68. Eu vou andar quantas vírgulas? 3 para a esquerda, né? 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar bem aqui agora. Tá? Compreenderam? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. 1,731,68. Isso aqui é igual a 1,04 elevado a t. Quando a gente cai e se depara com essa situação aqui, nós vamos utilizar o que para dar continuidade para achar esse t? A propriedade de logaritmo. Então, usando logaritmo, nós vamos ter o seguinte, eu vou aplicar o logaritmo aqui. Nós vamos ter que o log desse valor aqui, 1,73168, é igual ao log disso aqui, ó. Ao log de 1,04 elevado ao t. Tá? Nós sabemos que quando não tem base, nós sabemos que é a base 10, tá? Então, olha aqui, ó. Pela propriedade, nós sabemos do logaritmo que esse t que está aqui como expoente, ele desce aqui multiplicando o log disso aqui, tá? Do logaritmando, tá? Olha lá. Então, fica assim. Log de 1,73168 é igual ao t, e vai descer aqui, ó. Ele vai multiplicar agora o log de 1,04, tá? E quanto é isso aqui? Com certeza na questão ele vai te dar lá o valor na tabela ou na questão mesmo, o valor desses dois logs, tá? Então, quanto é o log de 1,73168? É muito fácil também você calcular. É só você colocar esse valor na calculadora lá e apertar logaritmo, né? Na opção logaritmo, aí já vai dar esse resultado aqui, tá bom? Bora lá. Log de 1,73168 é 0,2384, tá? Isso é igual ao t que multiplica o log de 1,04. Quanto é isso aqui na calculadora? 1,04 log. 0,0170, tá? Esse aqui é o log de 1,04. Dando continuidade, temos, se
0,0170 está multiplicando, ele vai passar o que, gente? Dividindo, né? Então, o t é igual a 0,2384 dividido por 0,0170. Isso aqui, esse resultado aqui, gente, 0,2384 dividido por 0,0170, se você for fazer na calculadora, isso vai dar 14. Ou seja, como aqui na questão está em meses, então 14 meses é o tempo que nós achamos, tá? Então, olha lá. Determine o tempo de aplicação desse capital. Então, esse capital foi aplicado durante 14 meses, tá? Muito legal essa questão aí. Espero que vocês tenham compreendido. Então, vamos lá resolver mais uma questão de juro composto aí para a gente finalizar essa aula, tá bom? Bora lá. Olha lá, gente, para a gente finalizar essa aula, vamos fazer esse último exemplo aqui de juro composto, tá? Olha lá. Uma aplicação financeira rende 2% de juro composto. 2% de juro composto. Determine o tempo mínimo. Determine o tempo mínimo necessário para que o capital dobre esse valor. O capital dobre esse valor. Note que não tem muita informação nessa questão, então a gente tem que usar a inteligência aí para interpretar essa questão, tá bom? Olha lá. Então vamos colocar os dados que ele disponibilizou para a gente. Uma aplicação financeira rende 2%, então a taxa é quanto? 2%, né, de juro composto. Determine o tempo mínimo, então ele quer saber o que, gente? O tempo. Para que o capital dobre esse valor. Então, o montante é igual ao quê? 2 vezes o capital, certo? Por quê? Porque ele quer que o capital dobre, então o montante vai ser igual a 2 vezes o capital. Tudo bem? Olha lá. Montante é igual ao capital e multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante é o quê? 2 vezes o capital, porque ele está dizendo aqui que o capital tem que dobrar esse valor, né? Olha aqui, ó. Determine o tempo mínimo necessário para que o capital dobre esse valor. Então, no lugar do montante eu vou colocar 2C, certo? Aqui eu vou continuar com C. 1 mais, quanto é a minha taxa? 2%, que é a mesma coisa que 0,02. 0,02 elevado ao meu expoente t, tá? Esse c está multiplicando, ele passa o que, gente? Dividindo. Então fica 2c, que divide c. Isso é igual a 1. 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado ao expoente t, tá? Eu posso cortar isso aqui, certo, gente? Sobra o quê? O 2. 1,02 elevado ao expoente t. E agora, o que é que eu vou aplicar? Novamente o logaritmo. Aplicando o logaritmo. Aplicando o logaritmo, nós temos o log de 2 é igual ao log de 1,02 ao expoente t. Se não tem base aqui, então nós sabemos que é a base 10. Então, log de 2 é igual, pela propriedade do logaritmo, o expoente desce aqui multiplicando o log, tá? Então fica t multiplicado pelo log de 1,02, tá? Então vamos dar continuidade aqui em cima. Dando continuidade aqui, temos log de 2 na base 10 é igual ao tempo que multiplica o log de 1,02 na base 10, tá? Olha lá.
Então, ele vai disponibilizar para vocês quanto é o log de 2 e quanto é o log de 1,02, ou vai também dar para vocês na tabela, tá? Uma dessas duas formas, ou vai vir na questão ou na tabela, tá? Bora lá. Nós sabemos que o log de 2 é 0,3, tá? Multiplicado igual ao t, que multiplica. Quanto é o log de 1,02? É 0,0686, tá? Então está multiplicando, vai passar dividindo, então o t é igual a 0,3 que divide 0,0686. Então o tempo aqui é quanto? O tempo é igual a 0,3 dividido por 0,0686 dá 35 meses. Tá, gente? Muito legal essa questão aí, que se refere a juros compostos, que caiu na propriedade de logaritmo, tá? Então, muito atento aí, nós precisamos entender também logaritmo, tá? Saber a sua definição e algumas propriedades que nós podemos utilizar aqui quando cair uma questão dessa aí de juro composto, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí, gente. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula.